Pedimos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos formou na sua luz, pagou um alto preço, e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte. Olá, boa noite. É bom estar convosco sempre, podermos estar juntos, ainda que virtualmente, mas estar juntos com este propósito, nós podermos ministrar a palavra de Deus, podermos ouvir a palavra de Deus, podermos louvar, estarmos juntos, ainda que distantes uns dos outros fisicamente, mas juntos no espírito. E é tão bom poder estar convosco, podermos ser igreja e juntos podermos louvá-lo, podermos adorá-lo. E até já. Ficam com o grupo de louvor. Salvos pela graça, cheios do seu amor. Olá a todos, nós somos do grupo de louvor do Centenário de Moscavide e hoje estamos aqui convosco para louvar ao nosso grande Deus e por isso vamos cantar uma grande música muito forte aqui com vocês em casa.
Hoje queria falar-vos acerca de um tema, de um assunto que tem a ver com a promessa que prevalece sobre a desilusão. Este tema tem como base um texto que se encontra em Gênesis no capítulo 22, nos versículos 1 a 19. Nós não vamos ler todo o texto, mas se pudéssemos ler dos versículos 1 a 3, onde diz que, passado algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai até à região de Moriá e sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que te indicarei. Bom, antes de mais eu gostava de vos dizer, e como nós podemos entender neste texto da Bíblia, que esta é uma prova e Deus testou Abraão, Deus pôs Abraão à prova. Conosco também nós temos essas provas, isso acontece também na nossa vida. O facto de nós, no nosso percurso com Deus, nós também somos testados, somos provados. E às vezes nós costumamos pensar se nós temos realmente a capacidade de suportar determinados limites de desafio, até onde Deus nos quer levar. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, fala acerca, desde este texto, diz: Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que sobre vós venha tentação além daquela que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que o possam suportar. Bom, o meu suportar pode não ser o suportar de Deus. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos a chegar ao limite e é aí que está quase Deus a intervir, porque nós estamos a fazer a nossa parte e estamos a ser, neste sentido, esticados por Deus, puxados por Deus para confiar mais nele, para confiarmos mais na palavra dele, nas palavras que ele nos tem dito, e nesse esticar desse limite, o que acontece é que muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir, mas é importante pensarmos que a forma como Deus vê a nossa capacidade de suportar, ou a forma como Deus vê a nossa capacidade de poder agarrar o desafio, ou ter esta resistência para estar perante os desafios, não é a mesma do que a nossa. Então muitas vezes desistimos mesmo quando Deus está mesmo prestes a trazer a solução, a resposta para cada um de nós. E Deus diz que não te deixa tentar além das tuas possibilidades. Há uma tentação que é humana, e quando tu não podes suportar, Deus entra de facto em ação para preparar-te uma saída, para que tu consigas lidar com esse desafio, com o teste, com a prova. Então, às vezes, Deus permite-nos ir aos limites, à semelhança de Abraão, de lhe pedir o seu próprio filho para o imolar, para o sacrificar, para o matar. Então, Deus tinha feito promessas a Abraão. Abraão não podia ter filhos e Deus conseguiu estimular a fé deste homem ao ponto de acreditar que, sendo ele já de quase 100 anos e Sara de 90 anos, conseguiu acreditar que Deus era possível Deus dar-lhe um filho, ou Deus fazer com que ele tivesse filhos. Deus estimulou a fé deste homem. Foi como que, se calhar, suscitar um sonho que ele teve, mas que nunca conseguiu ter filhos naturalmente. Mas Deus trouxe este sonho à vida dele. E isso Abraão agarrou como possível. Está escrito na palavra de Deus: tudo é possível àquele que crê. E Abraão agarrou isto como possível. Então, Abraão não só Deus estimulou, portanto, o ser de Abraão já morto, não o vitalizou apenas, mas deu-lhe um filho, e esse filho era como que fosse uma promessa, não uma promessa qualquer, uma promessa extraordinária, uma promessa muito especial. Uma promessa que tinha a ver com
a ser a bênção para o mundo, bênção para as nações. Então, aquilo que está a acontecer parece que é um absurdo, uma vez que Deus, o Deus de Abraão, não era conhecido como o Deus que exigia que se sacrificassem seres humanos a Ele próprio. Isso era o que acontecia na terra de Abraão, de onde ele foi chamado, em Ur. Era assim que havia muitas pessoas que sacrificavam crianças ao deus Moloque. E agora aqui está Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa, que tem Deus está a pedir que sacrifique o filho, que ele seja sacrificado à semelhança daquilo que faziam os outros deuses da terra de onde tinha sido oriundo Abraão. Parece que as coisas tudo era estranho, alguma coisa muito estranha que se estava a passar. Então, mas é importante nós percebermos uma coisa, é que ainda não estava garantido da parte de Abraão que ele tinha um compromisso muito sério, muito claro com Deus. Bom, nós sabemos que Abraão saiu lá da sua terra e da sua parentela e deixou a sua terra e os seus pais e foi na posse de uma terra que Deus lhe tinha mostrado. Mas é importante nós pensarmos que nos mostra a Bíblia que este teste, esta prova, tinha por finalidade também que ficasse muito claro que Abraão estava disposto a dar tudo. Então precisamos estar dispostos a dar tudo, a não ficar presos a nada, mas dar tudo. E precisamos de libertar a promessa. Abraão tinha recebido o filho como uma promessa, mas parece que a promessa agora estava-se a tornar algo tão importante para ele que parecia que era difícil libertar essa promessa, libertar o filho, entregá-lo a Deus, e Deus levou ao teste. Deixem-me dizer-vos, Deus continua a ser maior que a promessa. Deus traz promessas à tua vida, mas tu não podes ficar agarrado às promessas. Traz sempre libertar as promessas para outros, para Deus, para abençoar outros, mas as promessas não podes ficar agarradas a elas, porque Deus é o Deus das promessas. Ele continua a ser maior que a promessa. Então o filho de Abraão não podia ser maior do que Deus, não podia ocupar o lugar de Deus, não poderia ocupar a posição de Deus na vida de Abraão. E Deus fez-lhe este teste. A Bíblia mostra-nos que Deus o pôs à prova. Nada estava garantido da parte de Abraão com Deus. Agora sei, diz no versículo 12 do capítulo 22, Deus diz, agora sei, Abraão, agora sei que me amas, porque não me negaste o teu único filho. Agora sei. Até aqui parece que Deus não sabia, mas agora Deus ficou a saber que Abraão estava disposto mesmo a sacrificar o seu único filho para o entregar a Deus. Deus vai sempre querer saber até que ponto é que nós estamos comprometidos com Ele, até que ponto é que nós estamos dispostos a aceitar os desafios que, embora nos pareçam às vezes estranhos, que não façam muito sentido nem lógica, mas Deus vai testar-nos ao ponto de percebermos até que qual é a nossa dimensão de empenho para com Ele. Então, os meus planos não são os vossos planos, diz a palavra de Deus, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. E este era um pensamento que não estava no plano inicial de Abraão, quando Deus o chamou, lhe prometeu, fez a promessa que ele seria uma bênção para todas as nações. Não estava no plano, não estão todos os detalhes quando Deus nos chama, não estão os detalhes todos no plano. E Abraão não sabia que mais tarde ele iria pedir-lhe para imolar, para sacrificar o seu filho. Não estão. Mas uma coisa nós estamos certos, Deus é fiel, e a questão aqui
é até onde é que vai o teu limite. Deus sabe até onde tu podes suportar um determinado desafio. Uma coisa nós precisamos saber é que Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona, nunca se separa de nós, como está escrito em Romanos, no capítulo 8, nada nos pode separar do amor de Deus. Ele está sempre connosco todos os dias, como diz Mateus, no capítulo 28, 18 a 20, estarei convosco todos os dias até ao fim. Então Deus tinha despertado um sonho em Abraão, que era ter filhos, mas agora este milagre parecia que se estava a tornar numa desilusão. Uma desilusão que se avizinhava a ser devastadora. Mas é interessante que sempre a nossa lógica humana, mas os planos de Deus, como vimos, não são os nossos planos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos os nossos caminhos. Então é importante pensarmos que quando lá no versículo 13 do capítulo 22 de Gênesis está a dizer que quando Abraão está para lançar o cutelo ou a faca sobre o seu filho para o imolar, diz que Deus bradou dos céus e disse a Abraão, não faças tal coisa, porque agora sei que amas a Deus. E nessa altura diz que Abraão ergueu os olhos, Abraão respondeu, diz, eis-me aqui Deus, e ele parou com a faca, como que a faca estando muito próxima já do filho para o imolar, diz que ele parou e ele responde a Deus, eis-me aqui, e Deus fala com ele para não imolar, não faças isso ao rapaz. E naquele momento diz que Abraão ergue os olhos e viu um carneiro que está preso pelos chifres num arbusto e foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Mas outras versões, esta versão diz que Abraão ergueu os olhos, mas outra versão diz que Abraão voltou-se e viu atrás de si um carneiro que estava preso pelos chifres num arbusto, foi buscá-lo e o ofereceu em sacrifício em lugar do seu filho. Outras versões já dizem que ele ergueu os olhos e se voltou na direção para trás de si, como num ângulo de 180 graus. Então, mas foi exatamente ali, na direção para onde ele se virou, atrás de si, que lá estava a provisão, onde ele viu o carneiro que estava preso pelos chifres. A provisão estava na direção de onde vinha a voz de Deus, porque é quando ele ouve a voz de Deus que se vira nessa direção. E quando nós ouvimos a voz de Deus, a provisão está nessa voz, de onde vem a voz, está? Quando nós seguimos a voz de Deus, a provisão está lá sempre. Em João, no capítulo 14, diz que sereis guiados em toda a verdade. Significa que, às vezes, a vontade de Deus não é fácil. Como Jesus, ele quando veio, nos mostra que lá no Jardim de Getsemane mostrou que não era fácil estar a cumprir o plano, a vontade de Deus, mas ele sabia que estava a ser guiado pelo Espírito Santo, ele sabia que estava a ser guiado pelo Espírito da verdade. Então, de onde vinha a voz, ele virou-se de onde vinha a voz, e quando tu te viras na direção, quando és sensível à voz de Deus, então tu vais encontrar aí a provisão, direção do Espírito Santo para encontrares a provisão. No caminho de Deus está a provisão. Ele estava a ser posto à prova. Teste aquilo que Paulo nos mostra também, quantas vezes lhe apeteceu desistir, mas Deus disse, não, a minha graça te basta. A mesma coisa quando os discípulos quiseram, Jesus questiona aos discípulos, vós quereis também abandonar-me? E os discípulos disseram, não, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. Mas é um facto que os discípulos estavam a passar por um teste de quererem também abandonar Jesus. Jesus diz, olha, as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Então, quando Ele o chama, Ele é claro naquilo que, no propósito que tem para Ele, se uma garantia que Ele estaria com eles todos os dias, mas não lhes garantia conforto, não lhes garantia nada que humanamente nada que humanamente pudesse ser atrativo, mas tinha a ver com o plano de Deus. E esse plano de Deus
é alguma coisa que Jesus ele nos mostra que veio mesmo para fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Então, a revelação de quem Ele é e da vontade dele para mim é um desafio que me incomoda todos os dias. A vontade dele é um desafio para nós. Nunca sabemos tudo, só sabemos algumas coisas, mas sabemos que a vontade dele é sempre um desafio, certos de que ele está sempre connosco. Quanto maior revelação temos dele, mais aumenta a nossa fragilidade, mas mais dependentes ficamos dele também. Conhecer Deus é descobrir-nos a nós mesmos, nos nossos limites e perceber que quando se dá a mudança que eu consigo, até que ele confia que eu sou capaz. Então ele trabalha em mim mudanças no sentido de preparar-me para agarrar esses desafios, porque ele me preparou e ele me acha capaz de agarrar determinados desafios. Não veio sobre vós tentação que não possam suportar. Ele nos prepara para agarrar os desafios. A desilusão era muito grande, porque aquilo que podemos ver de Abraão, Deus tinha acendido uma chama que parecia estar agora a ficar extinta, uma esperança que se perspectivava frustrada, ao contrário daquilo que a Bíblia diz, que a tua esperança não murchará. Então, aquilo que nós podemos ver quando Abraão está virado numa direção e ele tem que fazer uma viragem de 180 graus para de onde vem a voz de Deus, de onde ele ouve a voz de Deus, de onde está a provisão, que mesmo Isaac tinha perguntado onde é que estava o cordeiro e de Abraão disse Deus proverá, mas Abraão estava na direção contrária. Às vezes nós pensamos que Abraão estava a gerir isto de uma forma muito airosa, mas não é verdade. Aquilo que humanamente nós vemos, e vemos isso em Jesus, apesar de ele saber o plano de Deus, nós vemos quanto difícil foi para ele, quando ele diz, Deus, se é possível passa de mim este cálice, somente não se faça a minha, mas a tua vontade. E assim como Jesus também, como Abraão também, nós podemos ver, não estava a ser fácil para ele, ter que imolar o seu filho. Algo estranho, como já tinha dito. Então ele estava como que voltado numa direção em que não havia horizonte, para o lado da decepção, mas de onde vem a voz há a provisão. Então Abraão estava voltado no sentido contrário, a olhar, parece que tudo terminava ali, aquela promessa que Deus tinha feito, aquela promessa que Deus tinha trazido à vida dele, de um filho, através do qual todo o mundo, todas as nações seriam abençoadas, parece que estava a ter um fim trágico, e ele estava virado numa direção oposta daquela que Deus estava a falar. Quando tu olhas na direção oposta ao horizonte, parece que não há horizonte, parece que é um beco sem saída, parece que não há perspectivas de vida, e se calhar tu também estás a viver momentos, parece que não há perspectiva de vida, parece que não há o horizonte que tu vês lá, que tu queres ver mais além, parece que está tudo muito nevoeiro, parece que neste tempo de confinamento as coisas se complicam e nós ficamos ansiosos, ficamos perturbados, ficamos angustiados, ficamos inseguros, mas deixa-me dizer, se nós ouvirmos a voz de Deus e nós olharmos nessa direção, como que alguém que vai no seu próprio caminho e vira no caminho da vontade de Deus, vira na direção contrária, aquilo que era a causa da sua força, da dinâmica e energia que fazia viver Abraão e projetar-se para um futuro sem limites, parecia que estava a ruir, porque ele estava a olhar na direção contrária, na direção onde parece não haver saída. Um projeto tão grande, um projeto tão gigante, que abrangia influenciar toda a humanidade, e agora parecia que estava a ficar tudo posto em causa. Tudo não passava de uma decepção, de uma desilusão. Era isso. Foi isso que o diabo também, quando Jesus estava lá na cruz, ele pensou que era o fim de Jesus e que todas aquelas pessoas que seguiam Jesus iriam ficar bastante decepcionadas.
mas os planos de Deus não são os nossos planos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E muitas das vezes muita gente pensa que aquilo que chegou ao fim não é apenas algo fantástico que está a começar, que Deus está a iniciar. Parece que há muita coisa que está escondida. Para Abraão parece que era o fim, mas o que é facto, para Elias também parecia que era o fim, mas há coisas, havia 7.000 profetas que estavam guardados e que tinham prevalecido fiéis a Deus, mas que Elias nem sequer o sabia, achou que estava sozinho. Às vezes, nas pressões da nossa vida, parece que também ficamos sozinhos e pensamos muito humanamente, estamos a olhar no sentido onde não há horizontes também, como Elias também olhava no sentido onde não se via saída. Ele dizia, fiquei sozinho, mas Deus tinha uma saída. Fica a saber, Deus tem sempre uma saída. Deus tem sempre uma saída. Deus tem sempre o caminho. Deus está a preparar o seu caminho, não é o teu caminho. O meu caminho não são os vossos caminhos. Seguir a voz, a direção de Deus, embora às vezes pareça difícil, mas Ele nunca nos decepcionará. Então, promessa e esperança são inseparáveis. A esperança é a âncora da nossa alma. Como diz em Hebreus no capítulo 6, versículos 13 e 20, diz, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Tu e eu somos herdeiros das promessas de Deus. Ele prometeu em nós somos abençoados em Abraão, com a fé de Abraão, com a estirpe de fé de Abraão. Somos abençoados a crer no impossível, a crer que aquilo que não existe hoje pode existir, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça difícil. Então nós temos essa estirpe de fé, temos essa fé de Abraão. Então Deus diz que Ele deixou bem claro que a natureza imutável do seu propósito para conosco, herdeiros das suas promessas. Então diz, sejamos firmes, encorajados, nós os que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Nos foi posta uma esperança por Deus. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, qual dentro do santuário interior, por trás do véu, lá por trás do véu, na presença de Deus. A Bíblia diz-nos que esta esperança é a âncora da alma. E a âncora está relacionada ao navio, está relacionada lá ao lugar ao ancoradouro, onde o navio fica ancorado com a âncora submersa lá em terra. E às vezes a tua alma também é um mundo de agitações, é um mundo de instabilidade, é um mundo de que se tu não conseguires controlar, é perturbador e pode também trazer-te desorientação e colocar-te a olhar também no lugar onde não há horizonte, onde não há saída. Mas deixa-me dizer-te que a âncora, a esperança que está baseada na promessa, esta âncora é esta âncora que é a âncora da nossa alma, que faz com que a nossa alma se aquiete, fique ali quieta na promessa até receber a esperança. Ela está baseada na promessa, na âncora, a nossa âncora, a âncora da nossa alma. Então a tua esperança está baseada na promessa, por isso não ficará malograda. A tua esperança está baseada na promessa, tal como estava baseada na promessa a Abraão. Embora ele pensasse que era o fim, mas está baseado numa promessa. Aquilo que Deus promete nunca falha, nunca falha. Nunca falha. A palavra de Deus cumpre sempre. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra nunca há de passar. Então, a tua esperança não será malograda, não se tornará inútil, não será estragada ou destruída, não terá um fim prematuro, não desaparecerá, ela não será extinta, a tua esperança não fracassará, ela não sairá frustrada, mas sairá bem-sucedida, porque ela está baseada na promessa de Deus, está baseada nas promessas de Deus. A tua esperança sobre cura, sobre suprimento de necessidades, sobre a salvação da tua família, ela está baseada em promessas. Deus prometeu, Deus é fiel
para cumprir. E de acordo com alguns textos da Bíblia diz, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Provérbios, capítulo 23, versículo 18. Porque o Senhor é a tua esperança. O Senhor é a tua esperança. Provérbios 3, 26. E também diz que assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti. Diz, a tua esperança não será cortada. A tua esperança não se extinguirá. Ela arderá como uma chama, a tua esperança. E para terminar, em Romanos, no capítulo 4, nos versículos 16 a 21, diz-nos lá exatamente isto, que Abraão creu em esperança contra a esperança. Diz, tornando-se assim o pai de muitas nações. Em esperança, ele diz, em esperança em Deus, com base nas promessas que Deus lhe tinha feito. Ele creu contra a esperança de toda a gente. E há muita gente que pode não acreditar, há muita gente que não pode não acreditar nos planos que Deus tem para ti, nas palavras que Deus te disse, naquilo que Deus falou contigo. Há muita gente que pode não acreditar, até pode estar virado na direção de onde não há horizonte, podes estar a pensar que tudo é estranho neste momento, como Abraão pensou naquele momento. Mas deixa-me dizer-te que Deus prometeu e a tua esperança não será malograda. A tua esperança. Abraão diz que creu na esperança contra a esperança. Os outros podem não crer, mas tu acreditas naquilo que Deus te disse, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a tua descendência. Diz, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. Então, fica firme nas promessas de Deus. Fica firme, não desistas. Deus não falha. Todas as promessas que Deus te prometeu, tu vais alcançá-las se tu ficares firme naquilo que Deus te disse. Deus te abençoe. Eu queria orar contigo, queria pedir a Deus que Deus te ajude a ficares firme nas promessas de Deus. Tu podes não conhecer Jesus, tu podes ainda não ter uma relação íntima com Ele, mas quer tenhas, quer não, e tu que já tens uma relação com Jesus, o meu desafio é que tu fiques firme nas promessas de Deus e tu possas ouvir a voz de Deus, que tu possas ficar sensível à voz de Deus, olhar na direção de onde Deus está a falar, seguires a direção de Deus, ouvires a voz de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus. Há sempre provisão e uma coisa estamos certos, as promessas que Ele cumpre, ainda que pareça estranho, vão se cumprir para ti e para a tua família. E eu quero orar por ti. Pai, em nome de Jesus, agora mesmo, Senhor, te agradeço pela tua palavra que foi ministrada hoje, uma palavra cheia de fé. A tua palavra é ela que liberta esta fé genuína, que pode salvar-nos, que pode trazer-nos a cura, que pode trazer-nos suprimento de necessidades. Esta palavra, Senhor, que nos traz esperança, a esperança como âncora da alma, que nos ajuda, que está baseada nas promessas de Deus, na palavra que foi falada, na palavra que os meus irmãos, que os meus amigos ouviram e que tu agora mesmo estás a ministrar aos teus corações. Eu oro para que eles fiquem firmes nesta palavra, que tu és fiel e sempre cumpres aquilo que tu prometes, como está escrito, eu velarei, ou eu tomarei atenção ao pormenor para cumprir a palavra que eu te tenho falado. Que honra ser participante desta missão! Ir ao encontro de quem precisa. Já de seguida encontrará os meios eletrónicos pelos quais pode contribuir. Todos juntos
conseguimos fazer mais. E todas as sextas-feiras às 21h30 estaremos aqui para lhe trazer uma palavra de esperança. E aos domingos às 10 e às 11h30 também transmitiremos em direto as celebrações que ocorrerão presencialmente na Rua Gonçalo Braga em Moscavide. É muito bem-vindo. Mas dadas as circunstâncias atuais, os lugares são limitados, por isso reserve já o seu lugar. Teremos muito gosto em o receber. E estaremos sempre aqui para si.